Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Vamos lá! Treinamento em perícia judicial. Vocês estão querendo começar essa carreira, essa nobre carreira de auxiliar da justiça. Mas eu pergunto, como atuar como auxiliar da justiça? Quais são os caminhos? O que eu devo fazer? Quais os trâmites? Quais os processos? Como fazer isso de uma maneira correta? Vamos lá, vou apresentar para vocês aí um módulo de treinamento que eu desenvolvi especificamente para alguns mentorados que entraram em contato comigo. Vamos lá? Objetivo. Tal qual o outro módulo de treinamento em conta corrente que eu apresentei para vocês na semana passada, esse módulo de treinamento também visa ofertar um conteúdo personalizado de acordo com a sua necessidade e interesses, não se tratando, portanto, de um treinamento genérico, prontinho, engessado, que vocês costumam encontrar por aí, tá? Eu quero fazer um treinamento que venha efetivamente ajudá-lo a desenvolver muito bem a sua função como auxiliar da justiça, como perito do juízo, tá? Como eu já comentei também no vídeo anterior, ele visa preparar os participantes a atuar com o conhecimento técnico exigido para essa nobre função de perito judicial, certo? E principalmente, gente, com muita responsabilidade. Às vezes eu vejo que muitas pessoas querem ingressar nesse mercado de trabalho sem ter a prática necessária ou o conhecimento técnico necessário, tá? Por isso que eu digo, quer atuar como perito? Tudo bem, se você acha que você tem condições, tem conhecimento técnico para isso, ótimo, né? Mas você tem que atuar com responsabilidade, porque as suas conclusões poderão estar afetando o destino de muita gente, certo? Então, gente, antes de tudo, responsabilidade. Veja, como eu também falei no vídeo da semana passada, eu não vou só falar dos procedimentos técnicos periciais, tá? Mas eu vou demonstrar como que você controla isso de uma forma gerencial. Isso vai ser seu negócio, por exemplo. Isso faz muitos anos que é o meu negócio, é aquilo que eu ganho da minha vida, né? Então, a gente tem que gerenciar isso adequadamente. Eu consegui desenvolver nesses anos de experiência formas de trabalhar, forma de controlar os trabalhos como perito do juízo, que com certeza faz toda a diferença para mim e também para os magistrados que eu atendo, porque eu consigo desenvolver o meu trabalho de uma maneira mais célere, eu consigo dar as respostas que eles precisam, certo? E tenho certeza que vocês seguindo também essa linha, vocês conseguirão também atuar de uma maneira muito correta, muito imparcial e eficiente, ok? Vamos lá. Tópico 1. Afinal, qual é a função do perito? O que nós iremos abordar nesse tópico? Primeiro, vamos ver o que estabelece o CPC, o que diz o Código de Processo Civil das situações nas quais o magistrado precisará da conclusão técnica de um perito. Tudo isso está no CPC, eu vou demonstrar para vocês. Quem pode atuar como perito? Contador, economista, administrador, médico, engenheiro, técnico ambiental, como eu recebi um contato recentemente do Cláudio de Belo Horizonte. Cláudio, espero que você tenha gostado da minha proposta. Tá? Ou seja, vai atuar da especialidade que o processo necessita de um determinado conhecimento técnico, certo? Então, esse meu treinamento não é restrito só para contadores e administradores como eu, mas também para outros profissionais que querem atuar nessa área. A responsabilidade do perito, falei para vocês já. Esta é uma função de extrema responsabilidade. Se você está querendo atuar nisso porque não está encontrando uma outra atividade, eu não recomendo. Eu recomendo que antes de iniciar a atividade como perito do juízo, você tenha o conhecimento técnico necessário ou desenvolva isso para que daí você possa exercer essa função. Carga horária, 1 hora aula. Eu acredito que é suficiente para nós abordarmos todos esses tópicos, ok?
Tópico 2, o que nós falaremos? Cadastro do perito, certo? Muita gente me pergunta, mas como que eu posso me candidatar como perito? Primeiro, você tem que desenvolver um relacionamento com os magistrados. Muita gente não dá atenção a isso, mas eu, pessoalmente, particularmente, eu acho que todo perito deve conhecer os magistrados aos quais ele atende. Cadastro, como efetuar o cadastro na Justiça Estadual, como efetuar o cadastro na Justiça Federal e como efetuar o cadastro na Justiça do Trabalho, certo? Eu vou dar digamos, os passos, os caminhos para vocês buscarem em qual dessas esferas judiciais vocês preferem atuar. Eu, por exemplo, eu atuo na Justiça Estadual, estou cadastrado para atuar na Justiça Federal, mas eu não, digamos, eu não tenho habilidades suficientes e não é um campo que eu gosto suficientemente para atuar na Justiça do Trabalho. Aí que está a questão que eu falei, responsabilidade. Carga horária, também 1 hora aula, ok? Vamos lá. Ó, encontrei um erro aqui, gente, me perdoe, encontrei um erro aqui no meu slide. Vamos lá. Tópico 3, da nomeação ao início dos trabalhos. O que diz o CPC? Né? Ou seja, quais são os artigos do CPC que determinam todos os passos, a forma que um perito será nomeado, como que ele deverá apresentar esse trabalho. Elaborando a proposta de honorários. A partir do momento que você foi nomeado, você será intimado a apresentar uma proposta de honorários. E eu explicarei como fazer isso de uma maneira eficiente. Tá? Não é simplesmente você determinar um valor lá e não conseguir justificar o porquê está cobrando aquele valor. Ok? Tabelas orientativas, nas quais você, como perito, se embasará para orçar o valor da sua proposta de honorários. Tá? Por exemplo, eu já utilizei a tabela do SESCAP, já utilizei a tabela do Sicontiba e agora eu utilizo a tabela da APEPAR, Associação dos Peritos do Estado do Paraná. Perícias pagas. Aqui é importante. Vocês têm que entender, antes de começar, é bom que vocês saibam que existem duas formas de pagamento das perícias. As perícias pagas, que são aquelas que o juiz determina qual parte pagará a verba pericial, ou então se esse custo será rateado entre as partes, e as perícias AJG. O que é JG, Pedro? A JG significa assistência judiciária gratuita. Nesses casos, você, perito, receberá só ao final da demanda, quando houver o trânsito em julgado. E é uma longa história que eu precisarei de algum tempo para falar para vocês como gerenciar isso. Porque não é fácil e certamente as primeiras nomeações que vocês receberão serão na condição de assistência judiciária gratuita. Ok? Respondendo às impugnações de proposta de honorários. Pode ter certeza, 100% das vezes, alguma das partes impugnará sua proposta. Eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês como apresentar uma manifestação acerca dessas impugnações de uma forma eficiente para convencer ao juízo, ao magistrado que lhe nomeou, que o valor que você propôs é um valor justo e adequado ao volume de trabalho que você fará, ok? Comunicação do início da prova pericial. Uma vez aprovada a sua proposta, certo? Homologada a sua proposta de honorários, você será intimado a iniciar o trabalho e terá que, antes de fazer isso, comunicar o início da prova pericial. Controle dos prazos. Isso é muito importante, controlar os prazos, tá? Até no CPC, existem artigos que falam especificamente disso, da responsabilidade do perito em cumprir aos prazos que foram determinados a ele. Carga horária, 4 horas aula. Vejam, esse é um tópico mais amplo, certo? Eu mostrarei para vocês exemplos práticos de como desenvolver uma proposta, como elaborar responder uma impugnação de proposta, como elaborar a petição de início da prova pericial e assim por diante. Certo? Tópico 4. Conhecendo a demanda. Você vai começar a elaborar a perícia. Você precisa conhecer a demanda. Eu acho que eu já falei para vocês disso numa ocasião anterior, mas você tem que saber o que está sendo discutido nos autos, certo?
você tem que avaliar qual o pedido inicial, você tem que avaliar a contestação que foi ofertada pela parte ré, a impugnação da exordial, você tem que avaliar o despacho saneador emitido pelo juiz, tem que verificar quais foram os pontos controvertidos pelo juízo, né? Os quesitos das partes e também, muito importante, você tem que avaliar a documentação que foi acostada aos autos, sob o risco de você estar com quase o prazo vencendo e não ter noção se a documentação que está ali é suficiente para que você faça a prova técnica, ok? Termo de diligência. Uma vez que você não tem os documentos suficientes, o CPC estabelece que você pode requerer aquilo que for necessário para concluir a prova técnica. Como que você faz isso? Através do termo de diligência, que eu também demonstrarei para vocês como elaborar o termo de diligência, certo? Pedido de suspensão de prazo. Eu vou explicar também, mostrar modelo de petição para pedir a suspensão do prazo para entrega do laudo pericial, porque você não pode, digamos, emitir o termo de diligência, o teu prazo correndo, de repente o teu prazo termina, a parte não apresentou o documento que você precisa e você sai prejudicado, certo? Isso funciona, gente. Eu peguei isso com anos e anos de experiência, ok? Carga horária, 2 horas aula. 2 horas aula eu acho que são suficientes para nós abordarmos todos esses tópicos, ok? Vamos lá, tópico 5. Elaborando o laudo pericial, certo? No outro tópico, eu coloquei, no outro treinamento de perícia, revisão de contas correntes, eu coloquei tópicos iguais a esse, certo? Mas daí de uma forma mais específica para os trabalhos de revisão de contratos de conta corrente. Mas, na verdade, para aqueles que quiserem fazer os dois módulos, eu mesclo os dois e apresento esse tópico de uma vez só, né? Tá? O que nós verificaremos nesse tópico? Primeiro, o que diz o CPC, logicamente, que ele vai determinar a forma, os critérios mínimos que tem que ser observados pelo perito para apresentar a prova pericial, como estruturar o laudo pericial, ou seja, você tem que apresentar qual o objeto da perícia, qual o objetivo da perícia. Eu já falei isso para vocês, mas vamos relembrar qual a metodologia de trabalho que você aplicou, quais os documentos que foram avaliados. Quanto ao posicionamento técnico-pericial, veja o meu vídeo da semana passada, que eu falei mais detalhadamente sobre cada um desses tópicozinhos, ok? Quanto aos pedidos da parte autora, quanto à contestação do banco réu, quanto ao despacho saneador e quesitos, os quesitos do juízo, os quesitos da autora, os quesitos do banco réu, as considerações finais e conclusões, e o encerramento. Ou seja, eu vou mostrar como montar o laudo pericial seguindo todas essas etapas, tá? Para que no final o seu laudo esteja super bem estruturado, ok? E também elaborando a petição de entrega do laudo, certo? Nunca entregue o laudo, somente o laudo, sem fazer a petição de juntada do laudo aos autos, certo? E também a petição do levantamento do saldo remanescente dos seus honorários periciais, ok? Carga horária, 4 horas aula. São suficientes também. Tópico 6. Elaborando um laudo de esclarecimentos. Eu falei quando apresentei o outro programa de trabalho, que o laudo 99% das vezes será impugnado pelas partes e você terá que apresentar um laudo de esclarecimentos, tá? Que será composto por quanto à impugnação do laudo pericial, né? Ou seja, a verificação, a análise dos pontos que foram contestados sobre o prisma técnico, tá? Os quesitos de esclarecimentos e complementares, certo? Que você apresentará através do laudo de esclarecimentos, e como estruturar esses esclarecimentos. A identificação da demanda,
o sumário das conclusões periciais, ou seja, o sumário do seu laudo pericial original, quais foram as contestações das partes litigantes, demonstrando na sequência quanto à aplicabilidade ou não dessas impugnações. Eu também expliquei isso no vídeo de sexta-feira passada, se não me engano. Tá? Resposta aos quesitos de esclarecimentos, considerações finais e conclusões, encerramento. Requerendo a homologação do laudo pericial. Lembra que eu falei que é sempre bom quando você apresenta o laudo de esclarecimentos, você pede a homologação da prova técnica feita, para não ficar naquela coisa que não termina mais de pedidos de esclarecimentos que já foram muitas vezes esclarecidos, 1, 2, 10 vezes. Ok? Então, qual a carga horária? 2 horas aula. Tá? Parece que são bastante tópicos, mas como a estrutura de apresentação é bastante semelhante ao do laudo original, não são necessárias tantas horas. Tá? Como eu falei, não é meu objetivo aqui explorar os meus mentorados. Ok? Muito bem, gente. Ficaram interessados? Entre em contato comigo. Já houveram diversas pessoas que entraram em contato comigo. O Cláudio Florentino, de Lavras, o Cláudio de Belo Horizonte, o André de Pato Branco, o Jadson aqui de Curitiba, e, nossa, agora me fugiu o nome do último mentorado, me perdoe, tá? É que eu não faço nada escrito, eu vou falando aqui ao vivo para vocês, não sigo scripts, ok? Então, gente, está interessado? Entre em contato. Aqui está a cópia do meu cartão, eu fico à disposição de vocês, tá? O total desse módulo de trabalho, desse plano de treinamento é de 14 horas aula. Vocês entrem em contato comigo, tá? Vocês me falarão um pouco da experiência de vocês e a gente customiza o módulo de acordo com as suas necessidades ou, eventualmente, de acordo com aquilo que você pode pagar no momento, aquilo que você acha mais importante você aprender primeiro. Ok? Gente, fico por aqui. Um grande abraço com vocês, para vocês, e até o próximo vídeo.